no livro do profeta Naum. Nome pequeno, mas está na sua Bíblia, viu? Naum. Profeta pouco conhecido, mas muito relevante e muito importante os seus escritos para os nossos dias. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra. Naum, capítulo 1. Todos encontraram, meus irmãos? Amém. Diácono, você faz a leitura, por favor, de todo o capítulo. Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum e Elcós. A ira do Senhor contra Nínive. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando eles se aproximam, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo que vocês planejam contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez, embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo de seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito: ó rei de Nínive, você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso invadirá. Ele será completamente destruído. Ora por nós, por favor. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, na tua casa, agradecendo o teu santo nome através dos louvores e prontos para ouvir a tua voz, Senhor, a tua palavra. E o Senhor fale ao nosso coração através da palavra que vai ser ministrada pelo nosso pastor. Abençoa, Pai, as nossas vidas, nossos corações, nossos lares, que a palavra de Deus seja forte e penetrante, como espada de dois gumes. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu sei que essa leitura ela assusta um pouquinho a princípio, mas para que nós entendamos o contexto de como é que esse livro chegou até você e a mim, é necessário que nós voltemos um pouco no tempo e nos lembremos da exposição do livro do profeta Jonas que nós fizemos há um tempo atrás. Quem lembra aqui da exposição do livro do profeta Jonas? Aquele que foi engolido pelo grande peixe,
que foi cuspido lá nas margens, lá na beira da praia, lá perto de Nínive. Ele queria fugir para um outro lado, bem distante, mas Deus não permitiu. Aquele barco que ele estava escondido, Deus disse: não, meu filho, você não vai para onde você quer, você vai para onde eu quiser. E assim aconteceu, e Jonas foi tirado daquele barco, e no fundo do mar aquele grande peixe o engoliu, e colocou ele no local exato, onde Deus queria que ele estivesse. Mas qual era o problema de Jonas? Qual era a implicância de Jonas? Porque Jonas sabia qual era a realidade de Nínive, da perseguição que os ninivitas impunham sobre o povo de Deus, a tal ponto que Deus deu uma missão para Jonas. E meus irmãos, vocês vão se lembrar que essa missão que foi dada por Deus a Jonas era uma missão por demais complicada de ser realizada. Por quê? Porque os ninivitas eram um povo muito perigoso, muito cruel, muito violento. Eles perseguiam os israelitas há um bom tempo. Nínive, naquele momento, era uma cidade, uma capital da Síria, o império mais forte da terra naquele momento. E Deus disse a Jonas: Jonas, eu quero que você vá pregar para os ninivitas. Mas o mais interessante, meus irmãos, é que Jonas, ele vai para Nínive, e Jonas, ele faz o sermão mais fraco que eu já li e que eu já pesquisei. Porque Jonas foi curto e grosso, meus irmãos. Jonas saiu correndo no meio das ruas de Nínive dizendo: olha, Nínive será destruída em 40 dias. Essa foi a pregação de Jonas. Ele só disse isso: Nínive será destruída em 40 dias. E saiu correndo pelas ruas de Nínive feito um louco. E quando eu estava preparando aquela série lá sobre Jonas, eu disse: Senhor, se o Senhor mandar eu correr no meio das ruas aqui, é problema. Porque é capaz do povo jogar a pé de mim, então chama a polícia. Diz: olha, tá doida, tá doida. Já imaginou? Eu passar na frente da rua, da porta da sua casa, lá na rua, dizendo: olha, João Pessoa vai ser destruída, João Pessoa vai ser destruída. No mínimo, vamos chamar uma viatura do SAMU. No mínimo. Diz: olha, tem um doido ali correndo. Não basta ele ser cego, aí até é doido, correndo, dizendo que João Pessoa vai ser destruído em 40 dias. Mas foi com aquela pregação tão chechelenta, meus irmãos, que toda aquela cidade se converteu. Meus irmãos, com essa mensagem tão simples, Nínive será destruída em 40 dias. Mais de 120 mil pessoas se converteram a Deus. Mais de 120 mil pessoas entregaram as suas vidas a Deus, se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para o único e verdadeiro Deus. E isso deixou Jonas irado, porque Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Pois bem, o tempo passou. Aproximadamente 120 anos depois dessa pregação de Jonas, aí chega a vez do profeta Naum. É por isso que eu precisava fazer essa ligação. Aí agora chega o profeta Naum, e aquele povo que havia se convertido com aquela pregação de Jonas, certamente aquela geração já havia morrido, outra geração já havia se levantado poliana, e parece que agora essa geração nova não se lembrava da pregação de Jonas, e aquele povo que antes era tão cruel, voltou a ser crudelíssimo como era antes. E aí agora chega a vez do profeta Naum, com uma palavra de advertência aos ninivitas. É mais ou menos, meus irmãos, como nós nos encontramos nos dias de hoje, quando nós encontramos a injustiça, a maldade, a corrupção, a violência, a criminalidade tomando conta de nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. E aí nós nos perguntamos: Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso que está acontecendo, não? Será que o Senhor não percebe que a criminalidade está acuando os cidadãos de bem? Os criminosos estão ficando soltos e as pessoas de bem estão ficando presas dentro de casa.
nós encontramos um Supremo Tribunal Federal que, ao que tudo indica, vai aprovar a descriminalização do porte de drogas. E esse é o primeiro passo, porque daqui a pouco vão aprovar a legalização do aborto. Do jeito que está indo, eu não acho difícil não, meus irmãos. E a pergunta que nós nos fazemos, Luciana, até onde isso vai parar? Será que Deus não vai entrar aqui na história, na jogada, na situação e não vai mudar a nossa realidade? Talvez fosse essa a pergunta que os israelitas estavam fazendo naquele momento. E aí chega o profeta Naum. E é interessante, meus irmãos, que esse nome Naum significa consolador. E o versículo 1 vai dizer que ele era de uma cidadezinha chamada Elcós. E eu fui pesquisar onde é que ficava esse lugar, que é pouco conhecido, e ficava ali na região da Galileia, uma região pobre. Mas foi dali que Deus levantou o profeta Naum, o Consolador. Daí vocês vão se lembrar do nome Cafar Naum, cidade do consolo. Mas é esse homem que Deus vai levantar para falar ao seu povo, aos israelitas. E já no versículo 2, Naum começa dizendo: olha, Deus é zeloso e vingador. O nosso Deus, ele é zeloso e vingador, Daniel. Olha aí o vingador chegando. O que os comentaristas dizem que essa expressão, zeloso e vingador, quer dizer que Deus, ele tem um ciúme santo. Não é aquele ciúme carregado do nosso pecado, não. Mas é um ciúme santo, porque Deus tem cuidado com o seu povo. Deus cuida, Deus zela, Deus tem todo o carinho com o seu povo. Naum continua dizendo nesse versículo 2: o Senhor é vingador, e a sua fúria e o seu furor é terrível. Veja, meus irmãos, que nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de Deus. Sim, meus irmãos, Deus, ele é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e o seu furor é terrível. E não é que Deus seja ruim, não. Mas é porque o poder de Deus, ele é tremendo. E Deus não deixaria impune a maldade, assim como ele não deixará essa maldade impune nos nossos dias. Quando nós dizemos que Deus, o seu furor é terrível, porque a santidade de Deus não pode ser afrontada pelo pecado. Ele continua dizendo que o Senhor manifestará a sua vingança contra os seus adversários e o seu furor contra os seus inimigos. Quem é que resistirá a um Deus desse? Esse Deus, meus irmãos, é tremendo, é o nosso Deus. Algumas pessoas têm medo de Deus, dizendo: olha, o Deus do Antigo Testamento é um Deus violento, é um Deus bravo, é um Deus irado. Mas não é irado com os bons. Ele é irado com quem? Com os maus. Deus é irado com o pecado, com a maldade, com a violência. Dizer que a vingança de Deus se manifestará contra os seus adversários é dizer que Deus não está inerte, Deus não está dormindo, Deus não está bêbado olhando essa situação que está acontecendo. E na hora determinada pelo próprio Deus, ele vai entrar na história, porque ele é o autor da história. E Deus vai estabelecer a sua vingança contra os maus. E Deus vai exercer o seu furor contra os seus inimigos. Aí nesse momento, meus irmãos, nós vibramos. Nós que somos servos de Deus, nós vibramos dizendo: eita, vírgula, olha, esse é meu Deus. Meu Deus é meu Deus é poderoso, viu? Meu Deus, ele é terrivelmente poderoso. O seu poder é ilimitado. Ninguém consegue prevalecer diante do nosso Deus. E Deus, eu estou junto com o Senhor nessa batalha, viu? Precisando de mim, eu já vou começar a molar uma espada lá em casa. Eu estou prontinho, Senhor.
É só o Senhor apertar o play, que eu vou entrar na batalha, Senhor. É só o Senhor dar o start aí. Eu estou junto nessa, viu? Eu sou um soldado do seu exército e o nosso general é Cristo e nós vamos juntos nessa batalha. Mas aí nós chegamos no versículo 3 e Naum vai dizer: mas Deus, Ele é muito paciente. Aí alguém vai dizer: pastor, como é isso, hein? O senhor acabou de dizer que Deus é terrivelmente poderoso, o seu furor, a sua vingança, a sua ira. Mas Deus é muito paciente. Será que Deus é estilo, meus irmãos, aquele Papai Noel, meio bobinho, meio bestinha, tipo aquele pai da Peppa Pig, meio bobinho assim? Não, meus irmãos. O que Naum está querendo dizer naquele momento para os israelitas e para você e para mim nessa noite é que Deus, sim, os olhos de Deus estão vendo tudo o que acontece na face da terra, toda a maldade, toda a criminalidade, toda a corrupção, toda a violência, tudo está debaixo dos olhos do nosso Deus, e a fúria dele vai ser exercida, e a vingança dele vai acontecer no tempo determinado por Ele. Não por mim, não por você, mas é pelo próprio Deus. Deus vai aplicar a sua justiça, sim, mas no tempo que Ele próprio determinou. Deus é poderoso, sim. O versículo 3 vai dizer que o culpado ele não ficará impune. Não nos preocupemos, meus irmãos, porque nenhum culpado vai passar desapercebido por inocente, não. A justiça de Deus chegará no tempo certo sobre esses maus, sobre esses homens maus, sobre essas mulheres más, sobre esses governos maus. A justiça de Deus vai chegar. Mas sabe qual é o nosso problema? É porque nós queremos isso para ontem. E muitas vezes nós esquecemos que o soberano é Deus, não somos nós. Quem tem todo o poder e autoridade é Deus, não sou eu. Quem é Deus é Ele. Eu não sou Deus, não. Ninguém aqui é Deus. Mas aí, às vezes, meus irmãos, nós até concordamos com a ideia, Daniel, de dizer: Senhor, eu vou esperar pacientemente que o Senhor aplique a sua justiça. Mas, Senhor, tem tempo determinado do Senhor. A minha paciência não é tão grande quanto a sua, não, Senhor. Vá logo, viu? Eu espero. Mas a minha paciência é curta, viu? Mais curta do que coice de porco. Bem curtinha. E aí, é como se nós quiséssemos dar um tempo para Deus. Ou então, às vezes, nós próprios dizemos: Senhor, pode ficar sentado no seu trono, eu mesmo faço o seu serviço no seu lugar. Pode descansar, Senhor. Tira um cochilinho, vai dormir, estica as pernas, para o Senhor não ter varize, descanse tranquilamente, eu próprio executo a sua justiça, Senhor. A pergunta a ser feita, meus irmãos: vocês acham que Deus vai permitir isso? Alguém pode executar a justiça de Deus no lugar dele? De jeito nenhum. Só que nós queremos fazer o papel de Deus, porque nós nos achamos semideuses e queremos tomar o lugar de Deus. A gente até permite que Deus decrete a sentença, desde que nós sejamos os executores. Sabe aquele carrasco que ficava lá, ficava preso com a corda no pescoço, ou então aquele preso que ficava na guilhotina e tinha aquele carrasco com um capuz preto na cabeça, só soltando aquela corda para aquela lâmina cair em cima do pescoço daquele preso. Nós queremos ser aquele carrasco. Nós queremos executar a nossa justiça no lugar de Deus. Muitas vezes nos esquecemos que toda majestade, toda soberania, todo poder pertencem somente a Deus e não a nós. E não a nós. Não nos cabe querermos executar a justiça de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa justiça é falha, perfeita.
santa, só a justiça de Deus. Mas nós queremos fazer isso no lugar dele, porque não temos a paciência que Deus tem, e achamos que Deus é passivo demais com a maldade do mundo. E é a partir desse momento, com uma realidade como essa, que Naum começa a pintar um quadro de quem é Deus. Porque na parte B do versículo 3, ele começa a dizer quem é Deus. E ele vai dizer, olha, Deus ele é aquele que os seus caminhos estão no vendaval e nas tempestades, que as nuvens são a poeira dos seus pés, que ele tem poder para secar os mares e os rios, que até mesmo as flores do Líbano murcham, que os montes tremem, que as colinas se derretem e que a terra se agita na presença do Senhor, o mundo e seus habitantes. O quadro que Naum descreve aqui é de um Deus terrível, com todo o poder e autoridade, e que ninguém consegue escapar das mãos desse Deus. Ninguém consegue escapar das mãos desse Deus. Um Deus que tem poder para controlar os ventos, os mares, os oceanos, os rios. A terra se subjuga diante da autoridade do nosso Deus. Que até mesmo as florestas são submissas ao nosso Deus. A pergunta: quem é que vai prevalecer sobre esse Deus? Mas mais uma vez, diante do quadro de um Deus todo-poderoso como esse, nós ainda temos a petulância de acharmos que podemos executar o papel de Deus. Mesmo com esse quadro tão belo pintado em nossas frentes. Ah, meus irmãos, a justiça de Deus é somente dele. Se nós estamos sofrendo por causa da maldade, por outro lado, nós precisamos saber que o Todo-Poderoso é Deus. E que nada foge do seu controle, nada foge da sua soberania, nada foge do seu poder. E quando a sua mão de justiça deitar sobre esses homens maus, eles que se preparem. A pergunta que eu faço nessa noite para você: quem é que pode escapar de um Deus todo-poderoso como esse? Porque essa é a pergunta do versículo 6. Quem é que pode escapar da manifestação do seu furor? Quem é que pode resistir ao despertar da sua ira? Quem é que pode ficar de pé diante de um Deus todo-poderoso como esse? Pergunta que eu faço: quem pode escapar, meus irmãos, desse Deus? Ninguém. Ninguém consegue escapar desse Deus. E se ninguém consegue escapar desse Deus, Vitor e Cleidson, por que é que tantas vezes nós queremos ser aqueles que vão bater o martelo? Por que é que nós queremos ser o juiz? Por que é que nós queremos ser os executores? Por que é que nós queremos ser aqueles que aplicam a lei? Paciência, meus irmãos, paciência. Muito do que acontece de ruim conosco é culpa nossa mesmo. Mas pastor, é mesmo? É. Vocês já perceberam quantas vezes, porque você não conseguiu perdoar, e o sofrimento cai sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a criação dos seus filhos, dos seus relacionamentos, quer seja no trabalho, quer seja com os moradores da sua rua, com os familiares seus, ou até mesmo com seus irmãos da igreja. Mas porque nós não queremos dar o braço a torcer e queremos que a nossa justiça prevaleça, aí sabe quem é que sofre? Nós mesmos sofremos. Muito desse sofrimento é causado por nós mesmos. Eu vou dar um exemplo aqui bem hipotético, algo que eu acho que nunca aconteceu. Vocês já viram, homens, vocês já viram algo mais perigoso do que uma mulher depois que passa pano na casa e deixa a casa bem limpinha? Quem é o homem aqui que tem coragem de chegar com a chuteira do campo de futebol suja depois que a mulher acabou de passar pano na casa, no apartamento todinho? Daniel?
Daniel, você é corajoso, Daniel. Daniel, você tem meu respeito, meu irmão. Você é um corajoso, de fé. Porque se tem um negócio que é complicado, meus irmãos, é quando a esposa acaba de passar pano, deixa aquela cerâmica bem branquinha, chega, brilha, até quem não enxerga vê. Aí você espera lá secar um pouquinho, que é para não manchar. Aí a esposa já tem feito uma jarra de suco de goiaba, tá bem geladinha lá na geladeira, Adriano. Aí você esperou secar, daqui a pouco você está lá na cozinha, enchendo lá o seu copinho com suco de goiaba, coloca lá 2, 3 pedrinhas de gelo bem caprichadas. Aí você bebe aquele copo de suco todinho, homens. Olha só, vão vendo. Irmãs, preste atenção. Aí o marido tomou aquele copo de suco todinho. Não tem mais uma gotinha, Poliana, naquele copo. Só que por uma fatalidade, ele deixou o copo escorregar. E aquele copo caiu no chão e se quebrou. E naquela preocupação dele, ele pisou no caco de vidro e cortou a sola do pé. E quando a esposa escutou o barulho, ela disse, minha cozinha. E correu para ver o que tinha acontecido. E quando ela viu aquele chão todo vermelho, ela começou, porque você me faz de escrava, porque você só quer me destruir, porque eu me acabo limpando essa casa, porque a minha vida é trabalhar para você, para Diego, e a casa não fica arrumada, e aquela confusão danada, e eu sou explorada, eu sou quase uma escrava, só falta um chicote nas minhas costas. Mas ela nem prestou atenção que Daniel estava sentado no chão com o pé cortado e o sangue escorrendo. E ela estava lá brigando com ele, o pobre Daniel quase tendo hemorragia ali no pé, branco já, branco, amarelo, sem um pingo de sangue já, porque o sangue estava saindo todo do pé dele. Mas ela não prestou atenção no pé de Daniel. A única coisa que ela viu foi o quê? O chão sujo. E ela começou a brigar com Daniel. Mas olha, vai que numa briga dessa, numa confusão dessa, um dos dois faz, a culpa é da sua mãe ou é do seu pai. Pronto. Aí acabou. Aí pode chamar o SAMU, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, porque a confusão está feita. E quando o pastor vai conversar com esse casal depois, e eu usei Daniel e Cleide só como exemplo, lembrando, isso aqui é um caso hipotético, não existe não, viu? Isso nunca existiu, nunca aconteceu na vida, de uma confusão por causa de um chão limpo. Isso é uma ficção, isso aqui. Mas o pastor vai conversar com essa família. E aí o pastor começa a perguntar, de onde foi que surgiu aquela confusão? Olha, vai vir o chão sujo, o copo quebrado, que era da coleção que vovó deu, as pedras de gelo que se perderam lá, que foi um desperdício da energia e da água. Ah, foi um desperdício porque teve que gastar dinheiro com táxi ou com Uber para ir para o hospital. Teve que pagar para ir e para voltar e gastou muito dinheiro. Isso ninguém se lembra do pé cortado. Dos 35 pontos que levou na sola do pé para poder remendar o pé do rapaz. E quando o pastor vai ver tudo aquilo, como é que começou essa confusão? Aí um olha para a cara do outro, outro olha para a cara do um, aí os dois começam a rir. Aí endoidece o pastor. A raiva já passou, já fizeram as pazes. Ele vai ficar mancando aí uns 30 dias até remendar o pé ali. E meus irmãos, sabe como tudo isso começou? Porque teve uma pessoa que quis aplicar a sua justiça a qualquer custo. E faltou o perdão. E faltou a conversa, e faltou o diálogo. Percebe, meus irmãos, como muitos dos problemas que nós temos começam por causa de nós mesmos. Aí quando a gente vê na televisão, quem gosta de assistir, eu não assisto, eu não acompanho mais esses programas policiais. Aí de repente uma pessoa vê o seu filho estendido no chão, e era uma pessoa inocente, um jovem inocente, mas foi morto por engano. E aquele pai ou aquela mãe crentes dizem, olha, eu perdoo o assassino do meu filho,
ou do meu marido, ou da minha esposa, ou dos meus pais. E as pessoas não entendem porque é que o crente consegue perdoar, mesmo nos momentos mais difíceis, Maria Fátima. Porque o perdão é um ensinamento, é uma ordem que Jesus nos deu. Perdoem, perdoem, porque se Deus perdoou os nossos pecados, nós também precisamos perdoar o nosso próximo. Aí o mundo não entende isso. Porque é que nós perdoamos mesmo diante de um sofrimento tão grande? E é por isso que as pessoas se assombram quando tem um quadro pintado de um Deus tão terrível, não porque seja mau, mas porque demonstra todo o seu poder, porque aplica a sua justiça e a sua vingança contra os seus adversários e derrama do seu furor sobre os seus inimigos. Aí a gente começa, irmã Dorinha, a ter medo de Deus, ou as pessoas começam a ter medo de Deus. Mas precisa verdadeiramente ter medo de Deus? Não. Veja o que diz o versículo 7. Deus é bom. Deus é bom. Ele é refúgio para aqueles momentos de angústia. Ele protege aqueles que nele confiam. Veja, não precisa ter medo de Deus. Basta você confiar. Porque naqueles momentos de angústia, é naqueles momentos de ansiedade, de medo, de pânico, aonde a bondade de Deus é derramada sobre nossas vidas. Porque como disse o Salmo 90 que nós lemos no começo do culto, porque Deus é o nosso refúgio, porque Deus é a nossa fortaleza, como o Tiago falou no louvor, porque Ele é o socorro bem presente no dia de angústia e de aflição. É por isso que nós podemos e devemos confiar em Deus. É por isso que podemos depositar toda a nossa esperança em Deus. Davi entendeu esse recado no início. E aqueles que leem os Salmos percebem como Davi depositava sua esperança em Deus, de como ele confiava na bondade, na graça e na misericórdia de Deus, e de quantas vezes o próprio Davi disse: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha rocha, Tu és a minha proteção. Proteção para os bons, mas e para os inimigos? Veja que o texto continua a partir do versículo 8, e ele vai dizer: como uma grande enchente, ele devastará Nínive, ele destruirá tudo aquilo que os ninivitas planejaram contra ele, nada ficará de pé. E isso é verdade, meus irmãos. Quando nós observamos a história, nós sabemos que Nínive foi totalmente destruída ali por volta do ano 612 a.C. Nínive foi totalmente destruída, devastada. O texto segue dizendo: olha, vocês podem se entrelaçar como espinhos, podem estar embriagados como bêbados, mas vocês serão devorados, consumidos como palha seca. E quanto a você, rei de Nínive, você é responsável por trazer pânico, por trazer sofrimento ao meu povo. E quando nós olhamos para a história também, meus irmãos, nós sabemos que o profeta Naum, ele profetizou ali durante o reinado do rei Ezequias. E havia um rei da Síria, um rei chamado Senaqueribe, que aterrorizou os israelitas, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. É por isso que em determinado momento o rei Ezequias pede para que o profeta Isaías vá lá ao palácio, para que juntos eles clamem pela misericórdia de Deus. E o resultado nós conhecemos. Passou ali um anjo da morte e mais de 180 mil soldados assírios foram mortos de uma só vez. De uma só vez. Porque a vingança de Deus contra os inimigos, ela é aplicada no tempo determinado por quem? Por Deus. Pelo próprio Deus. Nunca nos esqueçamos, meus irmãos, que quem está no controle da história é o próprio Deus.
Deus nunca perdeu as rédeas da história e todo o poder está em suas mãos. Ninguém pega Deus desprevenido, ninguém pega Deus cochilando, porque Deus não dorme, não cochila, o guarda de Israel. Meus irmãos, precisamos guardar em nossos corações essa certeza de que Deus tem todo o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todos. E isso me fez lembrar, irmã Cleide, Lusa, isso me fez lembrar há 15 anos atrás, quando os meus 2 rins pararam e eu comecei a fazer hemodiálise, a visão já tinha se acabado. E aí, Luciana, pensa num problema, praticamente sem enxergar, meus 2 rins parados, e só tinha uma solução: começar a fazer hemodiálise e esperar por um transplante. E aí chegou um momento em que, uma situação complicada, muitos de vocês já conhecem a minha história, mas chegou um momento em que fomos eu e minha esposa a São Paulo, colocar o meu nome na lista de transplante de lá. Só que chegou naquele momento e a Elisângela, demonstração de amor, de esposa, ela quis doar um rim para mim, Lenice. E ela quis doar um rim para mim, minha esposa. E eu não aceitei. E muitos me chamaram de louco, muitos me chamaram de irresponsável. Ixi, só Jesus sabe o que eu escutei. Porque eu não queria receber o rim de Elisângela. Porque no coração eu tinha certeza que Deus estava preparando algo muito melhor. Eu não queria danificar a saúde de Elisângela. Eu disse, eu vou esperar, vou pagar para ver. E confiei. Isso foi no ano de 2007, metade de 2007. Chega novembro de 2008, no mesmo hospital que eu fui fazer os exames, lá em São Paulo, estava de novo quem lá? Eu e a Elisângela. Ela como acompanhante, eu lá, esperando pelos transplantes. E naquele momento, Deus me abençoou com 2 transplantes. E eu recebi um pâncreas novo e um rim novo. E deixei de ser diabético e deixei de fazer hemodiálise. E daquele dia em diante, eu gravei isso no meu coração. Porque a minha confiança, a minha esperança precisava estar depositada somente em Deus. Somente em Deus. E eu fiz questão de agradecer a minha esposa por ela querer ter doado um rim para mim. E hoje, se eu faço essa declaração aqui diante de todos, não é para exaltar o nome da minha esposa, porque eu sei que ela fez isso por amor, mas é para que vocês saibam que Deus nunca perdeu o controle da história, que tudo aquilo que me aconteceu tinha um propósito, que era a própria honra e o próprio louvor do nome de Deus. É para que Deus fosse exaltado, é para que Deus fosse magnificado, é para que a soberania de Deus, a majestade de Deus fosse reconhecida, Gleidson. E eu pudesse testemunhar aqui para vocês. Sei, desista não, está difícil, eu sei, tem sofrimentos, eu sei, mas Deus está vendo tudo. A mão de Deus está sobre você, porque Deus é bom e Ele é refúgio naqueles momentos de angústia. Ele protege aqueles que nele confiam. E quando você acha que está sozinha, é Deus que está te protegendo. E quando você chora, é Deus que te consola. E quando você está fraco, é Deus que te fortalece. E quando você está desabrigado, Deus é o teu abrigo. E quando você está com medo, Deus é o teu consolo. Oh, meus irmãos, não percam a perspectiva de que Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Nada acontece fora da vontade de Deus. E se a situação está difícil hoje, ei, levanta os teus olhos para os montes e pergunta: de onde me vem o socorro? E o teu socorro vem de quem? Aleluia! Porque Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom o tempo todo. Mas eu finalizo essa mensagem com o terceiro ponto, que agora vem a sentença de Deus. Veja o verso 12 da sua Bíblia aí. Veja o que é que o profeta Naum vai dizer. Assim diz o Senhor: você pode ser forte e numerosa, Nínive, mas eu ceifarei e destruirei você.
Meus irmãos, não adiantava Nínive ter muros com mais de 30 metros de altura, com uma largura de aproximadamente 12 metros ou mais, muito preparada, muito fortalecida, muito bem guardada por um exército muito forte, muito perigoso, muito numeroso. Mas mais forte é o Senhor dos Exércitos. E ele disse: eu ceifarei e destruirei você, Nínive. Ele traz a sentença também, meus irmãos, para o rei de Nínive, para o rei da Síria. E ele fala: ó rei da Síria, a sua família não se perpetuará. E de fato isso aconteceu. O rei não teve filhos, ele não deixou herdeiros. O texto continua dizendo, e o Senhor dizendo a sentença, ele diz: olha, eu destruirei todos os deuses de fundição do seu templo, todos eles serão destruídos por mim. E você acha pouco, rei de Nínive? Eu prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Eita vila! Imaginou você escutando uma sentença dessa do próprio Deus? Eu imagino o medo, Diácono Davidson, Diácono Marinho. Eu imagino o medo do rei nessa hora. O profeta chegando para ele e diz: ei menino, assim diz o Senhor, Deus vai preparar teu túmulo, porque você não vale nada para Deus. Você é desprezível diante de Deus. Aqueles teus deuses lá, Deus vai destruir tudo, porque eles não têm poder sobre o nosso Deus, sobre o verdadeiro Deus. E essa cidade que parece aparentemente ser tão forte, Deus vai arrasar com tudo. Deus vai acabar com tudo. Mas e quanto a Judá? A segunda parte do versículo 12 e o versículo 13, o profeta vai dizer a Judá: olha, quanto a você, Judá, eu destruirei o teu jugo que está sobre o seu pescoço, e eu arrancarei de você as suas algemas. É Deus dizendo para o seu filho Judá: olha, Judá, eu vou arrancar esse jugo do teu pescoço que te escraviza. Eu vou arrancar essas algemas da tua mão, porque você vai ser livre. Eu vou trazer liberdade para você. Não vai ser pela força dos homens, vai ser pelo meu poder. Judá poderia ficar tranquila naquele momento, porque quem guerreava por Judá era o Senhor dos Exércitos, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a vitória era mais do que garantida, muito garantida. É Deus dizendo para você e para mim nessa noite: olha, eu sei de tudo que você está passando, eu sei das perseguições que você tem enfrentado, eu sei das tribulações que você tem sofrido, eu sei das lágrimas que você tem derramado no secreto, que muitas vezes você tem derramado sobre o seu travesseiro, e eu estou vendo tudo isso. Mas eu também digo para você: tenha paciência. Eu sou um Deus zeloso e vingador. Eu vou derramar a minha vingança sobre os meus inimigos. Eu vou manifestar o meu furor sobre os meus inimigos. Descansa teu coração. Eu sei que está doendo hoje. Eu sei que está difícil suportar esse fardo hoje. Mas a pergunta que eu faço para todos nós nessa noite, meus irmãos: o que é mais difícil? É suportar o sofrimento aqui, sabendo que Deus é bom e que Ele é o nosso refúgio, ou abandonarmos Deus e tentarmos enfrentar tudo isso sozinhos? Se você crê que Deus é tudo isso que o profeta falou aqui, que Ele tem os seus caminhos nas tempestades e nos vendavais, de que Ele tem poder para secar os mares e os rios, de que Ele tem poder para controlar as florestas, que Ele murcha ou dá vida às flores, que Ele faz tremer os montes, que Ele derrete as colinas e que a terra se agita diante da presença do nosso Deus. Se você crê que Deus é tudo isso e muito mais, descansa em teu coração no Senhor.
Se está doendo hoje, suporta mais um pouquinho. Anda mais um passo. Confia mais um pouco. Persevera mais uma milha. Porque Deus está contigo. Ele vai enxugar as lágrimas do seu rosto. Ele vai consolar a tua tristeza. E se você fraquejar, Ele vai te tomar pela mão. E se você desistir, Ele, ei, desiste não, que eu estou contigo. Sempre estarei contigo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Por isso, meus irmãos, suportar a tristeza aqui é saber que na eternidade toda a nossa tristeza será anulada, de que toda lágrima será enxugada, e não haverá mais dor, e nem choro, e nem pranto. Haverá somente alegria, gozo, refúgio, consolo, refrigério, alegria, paz. Meus irmãos, suporta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, porque em breve o Senhor vai chegar. Ele é muito paciente, mas nenhum culpado ficará impune. Eu não poderia terminar essa mensagem sem uma palavra de esperança, de encorajamento e de alegria para todos nós. Versículo 15, Diácono Davidson, por favor. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas do julgado e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso invadirá. Ele será completamente destruído. Aleluia. Meus irmãos, observe, vindo acima dos montes, na verdade ele já veio. Ele tem um nome, e o nome dele é Jesus. E ele já veio e se entregou por você e por mim naquela cruz do Calvário. E todos os nossos inimigos já foram derrotados. A morte, o mundo, o pecado, Satanás, todos os nossos inimigos já foram derrotados. Por isso, a pergunta que eu faço nessa noite: você tem motivos para ficar triste ou para ficar alegre? Você tem motivos para ficar alegre. Então, se você está alegre, celebre, festeje, ânimo, esperança. Não perca os bons momentos. Faça questão de celebrar os momentos da sua vida, junto com a sua família, junto com seus irmãos na fé, junto com seus colegas de trabalho, aqueles que são mais próximos a você. Celebre aquilo que Deus tem proporcionado de bom na sua vida. Os livramentos, as bênçãos, a graça e a misericórdia do Senhor, o sustento dele, o amor, o perdão. Celebre tudo isso na presença de Deus. Essa igreja, ela tem uma característica. Nós gostamos de celebrar as datas. Quinta-feira, por exemplo, as irmãs deram os parabéns para Elisângela pelo seu aniversário de vida. E ainda hoje, ela estava recebendo os parabéns pelo seu aniversário de quinta-feira. E nós temos o hábito aqui na igreja de fazermos com todos os membros dessa igreja. Celebramos, nos alegramos, festejamos com todos. É por isso que eu faço questão de dizer o aniversário de um por um aqui na igreja. Todos os meses. Todos os meses. E já temos uma festa preparada, inclusive, para o nascimento da pequena ovelhinha daqui da igreja, Ayla. E todos estamos festejando desde já. E todos estamos celebrando desde já. Assim como nós fizemos com o filho de Felipe e Tatiana. Assim como nós fizemos com o neto de Alberto e Lenda. Assim como nós fazemos com cada pessoa que vem nos visitar aqui na igreja. E nós celebramos, e nós festejamos e nos animamos. Porque como família de fé que somos, é isso que sobra para nós, meus irmãos. Celebremos, nos alegremos, saibamos que o Senhor é bom, e Ele nunca deixou de ser refúgio nos tempos de angústia e de aflição. Eu finalizo agora com apenas
breves aplicações. Primeira aplicação que eu queria fazer nessa noite é para que você nunca esqueça de que o vingador é Deus. Quem executa a justiça é Deus. Ele é muito paciente, mas ele mesmo disse que nenhum culpado vai passar impune. Descanse seu coração. E ao mesmo tempo que você descansa, segunda aplicação, irmã Josefa, saiba que o Senhor é bom. É bom em todos os momentos. Até naqueles que nós pensamos que Deus não está presente, mas Deus é bom. E Ele tem o poder, e Ele tem a autoridade, a majestade e a soberania para mudar a sua e a minha realidade. E finalmente, uma última aplicação nessa noite. Celebre os bons momentos da sua vida. Glorifique o nome do Senhor. Reconheça as bênçãos que Deus tem derramado sobre sua vida. E nunca se esqueça de saber que Deus é bom e que o seu amor dura para sempre. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Enquanto a equipe de louvor se organiza e os elementos da Santa Ceia serão passados para aqueles que estão aptos a ceiar, reflita: será que Deus efetivamente tem sido bom na sua vida? Se foi, e eu sei que Ele tem sido, celebre o seu Deus nesse momento. Glorifique o nome do seu Deus. Agradeça ao Senhor pelas bênçãos derramadas e reconheça a majestade e a soberania do Deus que não deixa a maldade impune, meus irmãos.